Bem-vindos a mais uma aula de logística. Meu nome é Osmar Pastore e nessa nossa aula a gente vai comentar mais um item ligado a essa disciplina, dessa vez abordando as questões de qualidade, produtividade e normalização de materiais. Esse é um item que eventualmente é cobrado em questões de concurso, em enunciados de questões de concurso, e por isso a gente traz a baila aqui para comentar com vocês. Para começar, a gente fala de qualidade e da sua definição. Juran, que é um dos autores de maior destaque lá no estudo da qualidade, define qualidade de algumas maneiras alternativas. Um dos significados da qualidade, segundo Juran, é o desempenho do produto. Como é que o produto consegue, produzir ou gerar resultados para o seu proprietário. Então, quando a gente está falando de qualidade do carro, seria a capacidade do carro de se manter dentro da estrada com economicidade, rodando bem, tendo baixo solicitação de manutenção. Isso seria o desempenho do produto. Mas Juran mesmo oferece outros significados, que seria, por exemplo, a ausência de deficiência, né? Ao invés de se focar lá o desempenho do produto, a gente foca o fato de que o produto veio sem nenhuma falha, sem nenhum defeito, né? Implícito ou explícito. Existem diversas definições de qualidade que a gente trabalha, mas o principal foco aqui é chamar a atenção do interesse do cliente. A qualidade é sempre definida em função daquilo que o cliente valoriza, e é isso que a gente precisa manter em vista quando a gente está falando lá de qualidade. A definição mais simples e mais conhecida é qualidade como uma adequação ao uso, que também é uma proposta de Juran já lá de 1992. Ou seja, deve ser conceituada a partir do usuário e deve ser vista de maneira global, abrangente, holística, né, em todos os aspectos do gerenciamento de uma organização. Então, a qualidade está ligada àquilo que o cliente pretende fazer com o item de produto ou de serviço que ele está sendo entregue. Se esse produto ou serviço é adequado àquilo que o cliente quer, o produto ou serviço tem qualidade. Continuando, a logística deve propiciar a criação e preservação desta qualidade ao longo de toda a cadeia de suprimento. Então, quando se fala de qualidade dentro de logística, a gente está falando da observação de uma série de condicionantes que o cliente apresenta para se sentir satisfeito e a manutenção desses condicionantes dentro dos limites aceitáveis que foram definidos previamente, negociados com o cliente. Então, qualidade é isso, manter as características de fluxo de materiais, informação e também o controle sobre os gastos financeiros, de tal forma que as expectativas de todos os envolvidos sejam plenamente satisfeitas, ok? Continuando, no que diz respeito já à classificação de materiais, esse item ele é fundamental para que a gente consiga otimizar a gestão de itens dentro da cadeia de suprimentos. Itens tanto que do ponto de vista de insumo quanto de produtos que são entregues para o cliente. Então, qualquer tipo de material, qualquer tipo de insumo, ele é suscetível e deve ser submetido a uma classificação de materiais, tá? A classificação em si, né, por definição, ela é tida como um processo de aglutinação, de agrupamento de materiais por características semelhantes, e ela deve permitir diversos tipos de ordenamento ou de classificação alternativas. Eu posso classificar isso pela utilidade, posso classificar aquilo pelo preço, posso classificar aquilo pela durabilidade e assim por diante. Ela é suscetível a diversos tipos de critérios que impliquem na classificação dos materiais. Por que a classificação é importante?
Porque ela identifica e define prioridades em todas as áreas relacionadas à gestão de materiais. E porque ela também subsidia a gestão de estoques, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Possivelmente, né, a gente ainda toca nesse item nessa aula, mas em outra aula a gente vai aprofundar essa discussão. E aí, a abrangência da classificação de materiais cobre os itens mais usados, os itens mais caros, os itens importados, características diferentes, mas que permitem que eu raciocine em termos de prioridade sobre os materiais. Nesse caso, classificação de materiais também se ordena em função das prioridades ou da importância que se dá aos materiais que vão ser classificados. A classificação, ela envolve diversas etapas que estão sendo sintetizadas aqui. Então a gente começa com uma catalogação. O que é isso? Uma listagem, um arrolamento dos itens de material em estoque. Vou ver todos os itens que estão lá e vou catalogar esses itens de alguma maneira, identificando-os previamente. Depois, no segundo passo, eu vou para a simplificação. Vou reduzir a diversidade de material com a mesma finalidade. Um exemplo assim muito legal que a gente pode dar é o esforço dos dirigentes da Toyota para simplificarem o processo de gestão de materiais na hora da produção dos carros. Num primeiro momento, bem lá atrás, há muito tempo atrás, quando foi feito o levantamento do número de parafusos diferentes que se utilizava dentro de um carro, né, se chegou à casa dos 10 mil tipos diferentes. E isso implica muitos controles de estoque, uma preocupação muito grande de não faltar uma pecinha específica, porque se faltar aquela, o carro já não vai poder ser concluído, né? E aí, a partir disso, exemplo dado o parafuso, mas a gente poderia pensar em porca, a gente poderia pensar em rebite, qualquer outra coisa. Na maneira de se otimizar isso foi o quê? Reduzir o número de parafusos diferentes dentro do carro. Para quê? Para que a gente tivesse menos itens com que se preocupar na hora de produzir lá um automóvel. A quantidade de parafusos necessária para construir o carro continuava a mesma, mas a diferença entre os tipos de parafuso permitia que a gente conseguisse otimizar a gestão de estoques e até fazer compras mais em conta, porque agora eu estou fazendo compra de grandes volumes de poucos tipos, ou de relativamente poucos tipos de itens. Então, essa simplificação é uma segunda etapa no processo de classificação de materiais. A partir daí, dessa simplificação, a gente faz a especificação, que é uma descrição minuciosa do material e estoque, dizendo, né, quais são as características que ele tem do ponto de vista físico, quais são as características que ele deve ter do ponto de vista de resistência, de durabilidade e onde é que ele é utilizado. Isso aí é a especificação. Próximo passo, a normalização. O que é essa normalização? É um estabelecimento de normas técnicas para o emprego com segurança de todos os materiais que assim o exijam. Então a gente vai criar normas ou vai identificar quais são as normas que orientam o tratamento de determinados materiais. Por exemplo, o tratamento de materiais químicos, né, que exigem muito mais cuidado por conta do manuseio. Né? Produtos que, por exemplo, podem causar incêndio. Então a gente vai criar normas para que isso seja tocado, as atividades com esses materiais possam ser tocadas com o mínimo de risco possível. Isso é a normalização. Depois a gente vai para a padronização, que é a uniformização, né,
do emprego e do tipo de material, criando padrões, né, como a Toyota, por exemplo, fez, porque na verdade quando ela reduz lá o número de parafusos, ela também cria os padrões para que aqueles parafusos que ainda continuam na lista possam ser adequadamente utilizados. Então, padrões, né, é o próximo passo. E finalmente a gente tem a codificação, que é a atribuição de uma série de números ou letras, eventualmente alguns caracteres especiais, né? É raro, mas pode acontecer, né? A fim de que cada material, né, possa ser perfeitamente identificado e ainda represente as características dos itens através da descrição associada a essa codificação. Ok? Bom, continuando. Dentro da especificação que a gente tinha comentado na lista anterior, né, a gente tem que considerar que essa especificação tem a função de descrição das características de um determinado material. Com que finalidade? Permitir que qualquer pessoa, né, que esteja envolvida na operação identifique e distingua o material de outros materiais semelhantes ou até bastante diversos. Então essa especificação faz com que o usuário saiba exatamente a que material a gente está se referindo. Ainda com relação à especificação, a gente destaca aqui uma definição de requisitos globais, tanto gerais, abrangentes, como mínimos, que os materiais devem obedecer, tendo em vista a qualidade e a segurança dos materiais e também de quem manuseia esses materiais, ok? Então a especificação ajuda nesse sentido também, no sentido de se criar mais segurança no tratamento dos materiais. Continuando. As vantagens da especificação. Facilita a coleta de preços, porque quando eu tenho uma especificação bem feita, eu consigo passar para o meu fornecedor com muito mais facilidade aquilo que eu quero. Outra, facilita a negociação entre o comprador e o fornecedor. Com uma boa especificação, eu tenho ideia de quão deve ser rigoroso o processo de entrega daquele bem, de geração daquele bem, quanto deve ser oneroso, né, o material que vai ser utilizado naquele bem, e quando essa especificação está clara, ela é clara e transparente tanto para comprador quanto para vendedor. Então, bacana, ela ajuda também na negociação na hora da compra. Fornece subsídios para os cuidados no transporte, inspeção, armazenagem e preservação de materiais. Uma boa especificação diz, por exemplo, quantas caixas de um determinado produto podem ser empilhadas de tal forma que o peso das caixas não acabe estragando o material. Uma boa especificação vai dizer como é que seria interessante o manuseio daquele item em função dele ser extremamente delicado ou até potencialmente explosivo em alguns casos. Então essa especificação ajuda isso também, né, em subsidiar transporte, inspeção, manuseio de uma maneira geral, tá? E elimina dúvidas em relação à identificação de um material, impedindo que esse material seja confundido com outro. Se a especificação ela é bem feita, então é fácil, né, da gente olhando para o material e com a especificação na outra mão, né, a gente saber quem é quem, fazer essas associações de forma natural. Bom, a estrutura da comunicação, né, ela envolve alguns componentes básicos. A gente trouxe para vocês um exemplo muito simples, muito básico de como é que poderia ser feita essa especificação. Então eu posso ter uma designação geral sobre o produto, que a gente chamaria de nome básico, e um nome modificador que particularizaria aquele item dentro de uma grande família. Então eu posso, aqui a gente falou de quadro e quadro branco, mas eu posso ter parafuso e parafuso com cabeça sextavada. Então aí nessa hora eu tenho um nome modificador. Próximo passo, definir as características físicas, descrevendo como é o determinado item que eu estou especificando. Define também a unidade metrológica, a maneira como eu vou fazer a
a avaliação das dimensões, das quantidades daquele item lá que eu estou especificando. Pode ser metros, pode ser peso, não pode ser qualquer tipo de medida que me permita avaliar, né, o volume e também o espaço, por exemplo, ocupado por aquele item, né? Ainda posso ter litros, tem uma série de medidas que podem ser utilizadas. Próximo passo seguinte, quando aplicável, as medidas, especificando largura, profundidade, né, e comprimento, né? Essa seria uma definição. Muitas vezes as medidas, inclusive, são especificadas com e sem embalagem. Isso você já deve ter visto, por exemplo, quando você faz uma compra na internet. Já diz qual é a dimensão com embalagem e sem embalagem. As características de fabricação, onde a gente vai especificar o que é utilizado na fabricação daquele item, se esse item fizer parte lá de um processo, por exemplo, produtivo. Então, no caso que a gente apresentou aqui de um quadro branco, ele usa basicamente plástico, material plástico e alumínio para sua moldura. Então, isso aí é a especificação da fabricação. As características de operação, no caso de um quadro, não se aplica. Mas se eu estiver falando de um produto, né, que seja perecível ou de um produto que seja suscetível a incêndios com facilidade, nessa hora, nas características de operação, eu definiria quais os cuidados que o operador tem que ter ao manusear aquele produto. Usar um EPI, por exemplo, não deslocar mais do que tantas unidades de uma vez só e outras coisas que a gente poderia especificar também nesse item. Cuidados com manuseio e armazenagem, que aí diz como é que a armazenagem deve ser feita em ambientes que não têm umidade, ambientes com baixa luminosidade, ambientes, né, que não sejam muito quentes ou muito frios. Aí nessa hora a gente especifica como é que aquele item deve ser guardado. E mais a embalagem. A gente pode especificar também qual é o tipo de embalagem que deve ser utilizado para aquele produto. No exemplo do nosso quadro, a embalagem poderia ser simplesmente o quê? Um pacote de plástico bolha. No caso dos parafusos, uma caixa com 50 unidades. No caso de bombons, né, uma caixa com 20 unidades e assim por diante. A especificação ela vai dar, no caso da embalagem, né, as características do que vai ter dentro da embalagem. Ok? Continuando. Tipos de especificação padronizada. A gente tem hoje em dia diversas maneiras de fazer essa especificação. Ela pode ser feita através de um trabalho estatístico com coleta de amostras, por um padrão e características físicas normatizadas. Aí a gente vai obedecer a critérios lá de órgãos ou organismos como a ABNT, o Inmetro, a ISO e assim por diante. Pode ser padronizado também por composição química, se eu estiver falando de algum produto, né, que envolva, né, formulações específicas. Pode ser por marca de fabricação ou referência, ou marca de referência. E, finalmente, pode também ser especificada conforme um projeto, né, direcionado. Aí, nesse caso, a especificação ela foge de um padrão específico, mas ela pode obedecer uma padronização, né, com relação ao processo de especificação em si. Bom, o que mais que a gente fala? E a normalização? Aí, nesse caso, a normalização é uma determinação legal por meio de normas técnicas, né, de parâmetros e requisitos mínimos que um determinado material deve ter. No Brasil, quem faz essas especificações são organismos como a ABNT e o Inmetro. E no caso de ambientes internacionais, a gente pode contar com a ISO e com a IEC, a Comissão Internacional de Eletrotécnica. Então, a normalização é justamente o quê? Uma especificação legal, né, das características daquele determinado produto, ok? Bom, continuando ainda.
Dentro da classificação de materiais, a gente fala da padronização, que é uma forma de normalização que constitui na redução do número de tipos de produtos ou componentes. Aquele exemplo que a gente deu na Toyota, reduz uma infinidade de parafusos que eu posso ter a alguns poucos, que conseguiriam atender muito bem o projeto, gerando mais eficiência no tratamento de estoques, na redução dos erros que se pode ter tomando um parafuso por outro, uma peça por outra, tá? Nesse caso ainda, a gente destaca que na padronização a gente tem as vantagens de diminuir o número de itens de estoque e diminuir também o trabalho de compras. Por quê? Porque a compra pode ser agora concentrada em lotes, né? Em que são bastante assemelhados. Em vez de a gente ter uma lista enorme de itens sendo comprados, essa lista se reduz. E isso facilita o processo de negociação e de compra de uma maneira geral, ok? Bom, vamos em frente. Na classificação de materiais, a gente ainda tem mais vantagens com relação à padronização. Que vantagens são essas? Aumenta a produtividade da área de controle, porque a área de controle se preocupa com menos itens a acompanhar. Pode diminuir o número de itens de estoque, essa padronização. Vários materiais similares em estoque podem ser reduzidos, né? E se evitar a compra de novos materiais. Pode diminuir o trabalho de compras, se reduzindo o número de fornecedores ou se reduzindo até a conversa com os fornecedores, através da solicitação de um número de itens menor, mas que atende exatamente aquilo que a organização sempre precisou. Pode facilitar e simplificar a armazenagem, né? O layout do almoxarifado, a centralização de estoques, diminuição no trabalho de levantamento de inventário. Também permite a compra em grandes lotes, com economia de escala, porque ao invés de eu comprar 20 tipos de parafuso de 50 unidades, se eu conseguir tratar todos como um tipo só, eu faço a mesma compra, mas ao invés de 20 tipos de 50 unidades, eu compro 1000, né, unidades, né, de um único tipo. Isso facilita e muito o trabalho da área de aquisições. E a redução do risco da falta de algum tipo de produto, pois facilita o controle. Já que eu não tenho mais 20, eu tenho um só, né? Então, nessa hora eu não preciso ficar controlando mais a falta de um item, outro item dentro de um conjunto de 20, né? Eu faço uma compra só e tomo conta de um item que substituiu todos os outros. Beleza? Isso é que a gente chama de atenção. E agora que a gente já falou sobre as características lá de classificação e de qualidade, vamos ver quais são as questões que já caíram em prova envolvendo a nossa discussão aqui. Tá? Então a gente começa com uma questão lá da Fundação Getúlio Vargas que diz assim, ó, um sistema de classificação eficaz deve abordar as seguintes etapas. As etapas que nós estudamos lá atrás. Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar sobre o que eu estou trabalhando. Segunda coisa, identificado isso, procurar otimizar a minha estrutura de itens em utilização. Isso quer dizer simplificar. Aí eu vou para a codificação, a identificação dos itens, normalização, lá com a observação de normas específicas que podem ser aplicadas aos produtos, a padronização para reduzir o número desses produtos e, finalmente, uma catalogação no final. Então, a resposta correta, letra E, conforme a gente já tinha visto na nossa aula. E olha, isso aqui mostra a importância desse item de classificação, de ordenamento de materiais dentro da logística. Continuando, né?
A gestão da cadeia de suprimentos, SCM, é uma ferramenta que, além da redução de custos, pode proporcionar produtividade por meio da racionalização de transportes e eliminação de desperdícios. No entanto, há um fator crítico de sucesso para essa prática, que é o quê? Vamos lá, né? Se eu quero fazer com que a minha gestão da cadeia de suprimentos, né, seja bem conduzida, o que eu preciso ter nessa cadeia de suprimentos como suporte para que ela seja otimizada no que diz respeito ao seu controle e à sua gestão? Energia a baixo custo. Energia a baixo custo se eu estivesse falando de uma linha de produção, né? Então vou lá, uma linha de produção, usa energia de baixo custo, tá legal. Não é. Operadores com nível de ensino superior, não necessariamente, porque um operador bem treinado não precisa ter lá um diploma de universidade. TI intensiva, isto aqui é interessante, porque quanto mais eu tiver processos apoiados por sistemas automatizados, sistemas digitalizados, mais rapidez eu tenho na disseminação da informação e no oferecimento de respostas a problemas que estão surgindo. Então é essa aqui a resposta correta. Não é o uso intensivo de semoventes, né? Itens lá que se movem, né, dentro de espaços limitados, e muito menos meios de transporte com menos de 5 anos, porque isso aqui só afetaria lá o volume de manutenção que eu tenho que fazer, mas não otimizaria, não daria sustentar a cadeia de suprimentos como um todo. Então, resposta correta, TI intensiva. Vamos em frente, tem mais. Kaizen é um conceito de controle de qualidade total que envolve, embora a gente não tenha falado de Kaizen aqui, a gente aproveita a questão, né, que caiu lá na Sesga Rio em 2012, para trazer Kaizen. Kaizen é um sistema que vem lá do Japão e que envolve questões ligadas à qualidade total, controle da qualidade total. E uma das características do Kaizen é o quê? O ciclo de melhoria é contínua dentro da organização. Eu estabeleço uma meta, alcancei essa meta, eu vou lá e especifico uma nova meta e saio correndo atrás de metas cada vez mais restritivas, mais desafiadoras. Então, a característica principal do Kaizen que a gente traz aqui para vocês, na verdade, o que é? É a questão da melhoria contínua e gradual. Essa é a característica desse processo de Kaizen. Não são mudanças radicais nos processos, porque quando a gente está querendo tocar um processo, é interessante que ele seja feito no tempo certo, não devagar demais nem rápido demais. Não é a produção puxada, em que o cliente faz a solicitação, né, e a partir daí a produção ela acontece. Também não é a produção em série ou a produção continuada, porque todos esses sistemas de produção podem se submeter ao Kaizen. Então a resposta correta é característica do Kaizen, um conceito que implica em melhoria contínua e gradual. Continuando, vamos lá, outra questão. Agora uma questão da CESP que diz assim, ó: no que se refere ao gerenciamento de estoques e as formas de avaliação da qualidade dos materiais recebidos, né, a gente considera a avaliação da qualidade dos materiais recebidos é fundamental para a garantia de um fornecimento de serviços e produtos adequados. E isso está até aqui correto. Aquilo que eu recebo é fundamental para que eu produza alguma coisa lá na frente que tenha qualidade e atenda às especificações, né, do cliente. Aí ele continua. Um dos procedimentos empregados para a avaliação da qualidade dos materiais é a inspeção. Isso aqui está correto. Realizado tanto no ambiente do fornecedor quanto no do comprador. Opa! Vou fazer inspeção na minha instalação e na do comprador também? E a resposta para isso é: isto aqui está certo. Muitas vezes, para agilizar o processo da qualidade, ao invés de fazer a inspeção na recepção, eu faço a inspeção na saída
do produto lá do meu fornecedor. Mas por que, Osmar? Por uma razão muito simples. Se eu fizer a inspeção no meu recebimento e tiver com falha, eu perco o tempo de ter que mandar o material de volta para a fábrica do cliente, que pode, inclusive, estar muito distante, para receber o material depois, numa nova entrega na prática. Se eu faço a inspeção na saída do cliente e tem uma falha, esse tempo de deslocamento que existe entre o cliente e o cliente e o fornecedor, ele é economizado. Então é por isso que a gente diz que a inspeção de qualidade pode ser feita na recepção, na casa cliente, ou na saída lá no fornecedor. Isso aqui está correto. Vamos para mais uma? Vamos lá. Banca da IESES diz assim, ó, um dos princípios da abordagem da qualidade centrada no valor, cujo um dos autores centrais é Juran, vamos nós, o que aqui ele afirma? Maximizar a utilização de funções de estima do produto, não foi isso que a gente viu lá atrás. Criar produtos com o máximo de funções possíveis sem se preocupar com o custo, tá louco, tem que se preocupar com o custo. Focar em características tangíveis do produto para garantir o valor do produto? Não, às vezes ele pode ter características intangíveis, mas que o cliente, valoriza. Então a gente está sendo restritivo aqui. Focar em características intangíveis para garantir o valor do produto? Também não. Eu tenho que focar em características de adequação ao usuário. E essa daqui é uma questão interessante, porque ela oferece duas alternativas que se opõem entre si e as duas estão corretas. Não é focar numa ou na outra, mas focar nas duas. Finalmente vem a adequação, adequar o produto ao uso. E isso foi justamente o que a gente viu na abertura da nossa aula. Qualidade do produto e adequação do produto ao uso. Então, nessa hora, é fazer com que o produto se atenda às especificações, à expectativa, àquilo que o cliente deseja. Então, a resposta correta, letra E. E com essa questão, a gente termina mais uma aula de logística, onde a gente falou de qualidade, de classificação de materiais e de maneiras como a gente pode tornar a cadeia de suprimentos mais eficaz para que a logística funcione melhor. Ficou alguma dúvida? Você achou alguma questão que é ligada a essa área que você gostaria que a gente comentasse? Encaminhe um e-mail lá para a prova para que a gente possa responder essa sua dúvida e lhe deixar melhor preparado para a prova. Mas por agora, vai descansar um pouco, vai lá deixar acomodar esse conhecimento e daqui a pouco a gente volta com mais de logística para você. Até já!